Salve, meu povo bom! Certinho aí, tudo certo? Luciano, professor de Sociologia, para conversar com vocês sobre O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, obra que foi selecionada pela banca do vestibular da Universidade Federal do Paraná e que você vai ter que saber sobre o capítulo 3, o processo sociocultural. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o tema 3. Ele é dividido em 5 temas esse capítulo. O tema 3 é sobre o tema classe, cor e preconceito. Os outros temas, o tema 1 e o tema 2, estão em vídeos anteriores e o tema 4 e o tema 5 em vídeos posteriores. Bom, pessoal, eu fiz um fichamento, sobre esse tema, selecionei, no caso desse capítulo, eu selecionei 5 pontos que são importantes, mas é importante que você leia também essa obra, que você dê uma olhada lá para ver as informações que são mais pertinentes também, e contraste as minhas informações, ok? Bom, se você curtir, faz favor aí, deixa o seu like, segue essa página, compartilha, comenta, para que quem está em fase de pré-vestibular e de Enem também possa usufruir das informações do Darcy Ribeiro e que possa aí aproveitar para as provas. É nóis? Bom, tema 3, classe, cor e preconceito. Vamos fazer um panorama aqui, um panorama geral desse capítulo. Bom, o Darcy aqui, pessoal, ele vai discutir a estrutura de classes no Brasil. Ele destaca a existência de uma cúpula que é formada por empresários e patrícios que detêm o poder econômico e o poder político. Abaixo dessa visão, ele vai mostrar que existem classes intervenientes e classes subalternas, que são formadas por trabalhadores especializados e pequenos proprietários. A base da estrutura é composta pelas classes oprimidas, que incluem os marginalizados e os mais pobres. Fique atento nessa estrutura de classes que eu acabei de contar aqui para você. Ele também discute, pessoal, nesse capítulo, a discriminação racial no Brasil. Não que isso não apareça em capítulos anteriores e posteriores, por favor. Mas aqui é o terreno onde ele vai se aprofundar. Ele vai argumentar que o racismo brasileiro é baseado na cor da pele e não na origem racial. O preconceito racial de marca e o preconceito racial de origem. Um tema que já vinha sendo discutido também por um outro sociólogo chamado Horaci Nogueira. Preconceito racial de origem segue a regra da gota de sangue, muito parecido ao que acontece nos Estados Unidos, em que alguém que não seja nativo, digamos assim, e que tenha um antepassado latino, asiático, africano, indígena, enfim, não é branco, não é isso? No nosso caso, como nós temos desde a nossa origem o processo de mestiçagem, o processo de miscigenação, nós ficamos aí, vamos dizer, com cores bastante variadas. E por isso, como nós temos uma sociedade que é marcada racialmente, segundo Darcy Ribeiro, então quem tiver a pele mais próxima à pele preta sofrerá racismo. Quem tiver a pele mais próxima à pele branca não sofrerá racismo ou sofrerá menos preconceito, digamos assim. Então, nesse sentido, pessoal, o autor sugere que uma ideologia assimilacionista de democracia racial afeta principalmente os intelectuais negros, desencorajando-os da luta contra o racismo e contra a pobreza. Bom, quais são os 5 pontos que eu acho que você também tem que prestar atenção nesse capítulo aqui? Primeiro deles, eu já fiz um panorama, a estrutura de classes. A organização da sociedade brasileira em diferentes níveis socioeconômicos, com uma cúpula de poderosos, classes ordinárias e classes subalternas, e uma base oprimida. Muito bem. Nosso segundo ponto, o racismo. Uma discriminação que é baseada na cor da pele, então, que no Brasil é agravada pela pobreza e pela marginalização. Ou seja, pobreza e marginalização estão relacionadas à questão da negritude, portanto, um peso maior para com relação ao racismo.
Preste atenção agora na ideia do assimilacionismo, um conceito que é muito importante nesse capítulo aqui. O assimilacionismo é uma ideologia que promove a integração de grupos minoritários à cultura dominante, muitas vezes à custa da sua própria identidade cultural. Aqui é importante a gente identificar, ou melhor, interpretar um pouco como que se dá a distribuição socioeconômica da sociedade brasileira. Pensando numa pirâmide socioeconômica, quanto mais próximo das camadas com mais capital econômico, mais branca é a sociedade, e quanto mais próximo das camadas com menor capital econômico, mais empobrecida é a sociedade. Assim também se dá a questão do capital cultural, do capital social e etc. Nesse sentido, então, pessoal, na medida em que as pessoas das camadas mais baixas da sociedade vão ascendendo na hierarquia social, elas tendem a conviver com um universo simbólico marcado por uma cultura de caráter branco, no sentido de ser um padrão de vida mais europeizado, no que se refere a moradia, religião, educação, gosto musical, gosto alimentar, entre outros elementos. De tal forma que a pessoa que ascende economicamente vai incorporar um estilo de vida, vai assimilar o estilo de vida dessa classe, que normalmente tem esse perfil relacionado a uma etnia branca. Quarto ponto, a democracia racial. A ideia de que todas as raças são iguais e têm as mesmas oportunidades, uma visão que Darcy critica como ilusória no contexto brasileiro. Democracia racial é um conceito que foi desenvolvido pelo cientista social Arthur Ramos, bastante divulgada por Gilberto Freire e criticada não só por Darcy Ribeiro, mas também criticada por Florestan Fernandes, que chamou a democracia racial de mito da democracia racial. E o nosso quinto e último ponto deste tema é o tema da opressão, exploração, marginalização dos grupos sociais por aqueles que detêm o poder no Brasil, se faz de forma numa exploração econômica das classes mais altas sobre as classes mais baixas e na discriminação racial entre negros e pardos, que é operada pelas classes dominantes, que são classes mais esbranquiçadas. Beleza, pessoal? Bom, se você chegou até aqui e curtiu, deixa o seu like, segue a gente, compartilha, comenta, estuda e uma boa prova. Até a próxima.